Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez no Bar Mandacaru e agora em um espaço novo, hein? E hoje nós vamos bater um papo muito massa. Nós vamos conversar com ele que se tornou aí um influencer da história sergipana, da história passada de Aracaju, ele que gosta de contar essas histórias, inclusive já está até viajando para contar outras histórias. Hoje eu estou aqui, iremos conversar aqui com o Léo, ele que é do Insta Soube por Léo, que cara, tá um estouro aí no estado de Sergipe, muita gente aí já seguindo ele. E nós vamos conversar, bater esse papo muito massa. E nada melhor do que bater um papo desse em um ambiente como esse, né? Ele que o cara que conta histórias, fala muito sobre as histórias da cultura sergipana, de Aracaju. Então fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Roda a vinheta. Então, galera, hoje eu estou aqui com esse cara que de 2 meses pra cá, inclusive hoje está completando 2 meses que você tá aí, né? Nesse trabalho do Instagram, TikTok. Eu tô aqui com o Léo, um cara famosíssimo já, inclusive, nas redes sociais, aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, e até já para outros estados já. Ele já está viajando, então eu tô aqui com o Léo, do Soube por Léo. Eu tenho certeza que você já assistiu algum vídeo dele contando alguma história da nossa capital e do nosso estado. Então, se apresenta aí para a galera, Léo. Fala pra gente como foi que você começou todo esse trabalho e como foi que você foi motivado a trabalhar com isso agora. Oi, pessoal. Oi, Aleph. Obrigado, assim, primeiro pela oportunidade, né? Eu observei que a sua chamada é muito legal, então acho que você tem um baita potencial, né, nessa carreira. Eu realmente espero que seu programa vá para frente, vai dar certo, com fé em Deus vai dar tudo certo. Bem, eu comecei esse trabalho porque eu sempre fui uma pessoa que sempre vivia a cidade, desde criança, né? Sempre ia pro mercado, atravessava de balsa, curtia o Parque da Cimenteira, curtia muito aqui o Parque da Cidade, aqui do lado. Então eu sempre me interessei por histórias de Aracaju. Aí, quando eu fui crescendo, né, na minha adolescência, eu comecei a ler muitos livros sobre histórias de Sergipe, histórias de Aracaju, principalmente do Murilo Melins, do Amanso Cardoso, gosto dos livros do Expedito Souza. Então, isso foi me despertando e trazendo novas ideias. Então, quando eu trazia, às vezes, amigos de fora para cá, para Aracaju, eu falava: olha, ali uma baleia cachalote passou por ali. Ali foi o torpedeamento do submarino alemão contra os navios brasileiros. Todo mundo falava: como você sabe disso tudo? Eu falei: porque eu gosto, é uma coisa que realmente eu me interesso, curiosidades fora dos livros de histórias padrão, né? Então, tenho vários amigos que sempre viviam me falando: Léo, faça conteúdo, fale sobre isso, fale sobre aquilo, que você leva jeito e tal. Mas eu ficava, sabe, com vergonha, né? Sempre tem aquele receio de gravar e tal, o que é que seus amigos vão falar, o que é que o povo vai falar. Aí eu aproveitei e comecei no TikTok. E quando eu vi, deu bom, porque o TikTok dá esse certo anonimato, né? Sim. E quando eu comecei, deu bom. E aí eu vim pro Instagram e deu bom também. Então fico feliz que as pessoas estão gostando de acompanhar sobre história. Eu nunca pensei que todo mundo, a galera ia gostar tanto e ia receber tão bem. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Eu, como mais um seguidor do Léo, né? Que inclusive eu virei muito fã do trabalho dele. Inclusive, foi o primeiro comentário que eu fiz em um dos posts dele. Não lembro qual foi o vídeo, mas acho que foi o do mercado. Como foi que você chegou a essa descoberta que a nossa praça de eventos do Forró Caju, inclusive, era uma estação de trem? Justamente isso, por um livro específico do Murilo Melins. Na verdade, eu gosto muito de fotografias antigas, né? E eu adoro pesquisar sobre fotografias antigas de Aracaju. E uma vez eu vi que tinha um prédio onde é a praça ali da praça que a gente tem o Forró Caju, né? Aí eu ficava: e esse prédio aqui? Que prédio é esse? E realmente se assemelha a uma estação, até que eu fui pesquisar estações, aí eu pesquisei e existia ali uma estação, que foi a primeira estação de trem de Aracaju, administrada por uma companhia francesa, a Chenin de Fefederot de Lé Brésilien, que eu até falo no vídeo bem louco esse nome. A Chenin de Fefederot de Lé Brésilien, que eu até falo no vídeo bem louco esse nome. Mas aí, a partir daí, eu fui pesquisar. Aí vi jornais e vi, sobretudo, o livro do Murilo Melins, que ele cita sobre essa estação e tal. Então, aquilo ali me deixou maravilhado, porque, tipo assim, é um lugar que a gente passa sempre, não está lá, mas a gente sabe que ocorreu aquilo ali. Então, que aquilo estava ali. Então, é legal você estar lá e dizer: olha, aqui era a estação, aqui o trem passava aqui, aquela do trem, a linha do trem era ali, o Trapiche Brau era ali, o Trapiche Cruz e Lima era ali. Então, assim, são coisas bem interessantes, né? Eu acho isso fantástico. Inclusive, você consegue mudar a visão das pessoas, porque hoje eu passo ali na praça de eventos do Forró Caju
E eu não vejo mais ali com os mesmos olhos que eu via. Quando eu cheguei ali na Praça do Forró Caju, eu disse, caraca, que era uma estação de trem, mano. Você também fez um vídeo recente da joalheria, que uma coisa que me chamou muita atenção foi aquele cofre. Um cofre bem antigo daquela joalheria, né? Como foi que você chegou? Como foi que você entrou em contato com o pessoal da joalheria para conseguir aquela entrevista que para mim foi bem exclusiva, porque eu nunca imaginei que existia um cofre daqueles aqui em Aracaju. Sim, eu acho o seguinte, que a gente precisa ter coragem, né? Eu sempre quis gravar na Safira por conta da história que ela tinha. E um certo dia eu tava passando, juro a você, despretensiosamente, uns dias atrás, lá ali no calçadão, e eu vi lá a Safira. E alguma coisa me deu assim um alerta. Entre, entendeu? Aí eu fui lá e perguntei, bom dia, quem é o proprietário aqui e tal? Aí a proprietária já apareceu, Dona Nilza, me recebeu muito bem. Eu falei, Dona Nilza, eu faço vídeos sobre história de Aracaju e tal, e a Safira é um patrimônio da cidade e tal. Ah, vamos conversar. Conversei com ela, ela chamou o esposo dela, seu Valmir, e aí foi, eita, aí foi. Minutos, horas de conversa. Aí eu tava até com um trecho do Murilo Melins falando sobre isso, sobre joalharias antigas, sobre o calçadão da João Pessoa, e aí foi que a conversa fluiu. Aí quando você tem interação com a pessoa, venha conhecer. Então eles abriram o balcão e me chamaram para conhecer a Safira. Aí conheci o cofre, conheci o sótão, um Sim. sótão que poucas pessoas vão lá, eles mesmos vão bem pouco lá, porque hoje é um depósito, né, no andar de cima. Aí eles falaram, quer conhecer o depósito? Aí eu quero, tá? Como vai lá? De escada. Quando eu vi, na verdade, a escada era escada de escalar. Aí eu, eita, e agora? Ah, vamos, né? Subi. Seu Valmir também subiu comigo. Aí o pessoal lá, não, seu Valmir, não suba não. Ele, não, me deixa que eu quero subir, eu quero mostrar ele e tal. Aí subiu, mostrou. Nossa, assim, é incrível porque eu tô podendo viver realmente a história da cidade. E aquele cofre que eles me mostraram é um cofre que realmente você tem que estar com a academia em dia pra abrir. Porque você puxa, eu puxei ali, puxei. E nossa, só depois de muita tentativa você abre. É incrível. E mais ainda, Aleph, é mais incrível ainda, porque tem um joalheiro que eu venho pesquisando há um tempo já, que é o seu Sindulfo. Justamente uma conversa que eu tive com o seu Jomar Abud, que é filho do fundador do Palácio das Joias, que era lá no Calçadão também. Aí ele estava me comentando sobre seu Sindulfo, que era um joalheiro, tipo aquelas revistas, os cordéis, que Sim, tem o famoso Seu Lunga, sim. que é super assim, tem uma piada para tudo. E seu Sindulfo, dá pra gente dizer que era o Lunga aracajuano, porque a loja dele era icônica. Era uma joalharia, a loja do seu Sindulfo era uma joalharia, toda cheia de teia de aranha. Assim, era uma coisa assim absurda. E a pessoa e ele vendia por preços muito bons, muito baratos. Então as pessoas chegavam lá e perguntavam: "Ô seu Sindulfo, quanto tá esse relógio aí?" Aí tá R$ 300. Aí a pessoa falava: "Pronto, me dê um momento que eu vou ver aqui na joalharia tal e já já eu volto aí." Você me presta aí seu relógio rapidinho? Vamos lá. Seu Sindulfo, quando você falava, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem outro lugar, ele, pois bem, tá vendo mais não. Ele tinha simplesmente um pinico embaixo do balcão e jogava a mercadoria que não vendia mais. Ou seja, seu Sindulfo era o Lunga aracajuano. Então são essas histórias que a gente tem que ir desbravando. Quando a gente puxa uma história, a gente vai puxando outra, puxando outra, puxando outra, e é a história que não acaba mais. É muito Que legal isso. massa, velho. Bacana. Vai mudando a nossa visão da nossa capital, né? E como foi que você começou a sair do estado de Sergipe para gravar em outros lugares? Porque normalmente, às vezes, eu tenho que resolver alguma coisa, uma viagem ou outra, e eu descubro que tem lugares interessantes para serem conhecidos também, né? Não só em Aracaju, não só em Sergipe. Por isso que eu boto no meu Instagram também, Histórias do Nordeste. E Sim. eu acho que o Nordeste tem muita história. Inclusive, o primeiro restaurante do Brasil, que disputa, né? São 3 no Brasil hoje, mas um que está na disputa é lá em Recife, que é o Restaurante Leite. Aí não, eu tava lá em Recife, eu precisava conhecer o restaurante Leite, para mostrar também um pouco dessa história. Que é um restaurante onde comia o Joaquim Nabuco, abolicionista, onde o João Pessoa teve sua última refeição antes de ser assassinado. Então, assim, é história, né? Então, todo lugar que eu vou, eu procuro alguma coisa da história para parar lá e conhecer um pouco melhor. Quando eu estava voltando de Recife, aí eu sabia que tinha uma cidade chamada Porto Calvo, em Alagoas, que eu tenho muita vontade de conhecer. Que é uma cidade que tem uma das igrejas mais antigas do estado de Alagoas. E é uma cidade que tem um forte holandês preservado. Que isso é uma coisa raríssima, absurda. Se não me engano, é o único forte holandês preservado intacto
em território brasileiro. Então eu precisava passar lá, que é o Porto Embás. Então é incrível isso, né? A gente tem que valorizar a nossa história, não só valorizar as histórias dos outros, porque senão a gente só valoriza a dos outros e esquece da nossa, né? A gente tem que valorizar a nossa história, nossa cultura, nossos artistas. Por isso que eu acho o seu podcast bem interessante, por isso que eu aceitei vir também, porque eu achei um podcast fantástico. Olhe o ambiente que você traz a gente, olhe as pessoas que você convida, você fala sobre artista sergipano. Daquela vez, lembra que você me passou o link para eu escutar a rádio que você Sim, estava sim. entrevistando? Então, eu achei isso genial, então me sinto muito honrado, né, de estar aqui. E eu acho que a gente tem que valorizar justamente o que é nosso. Por exemplo, e valorizar não é a gente fingir, não é porque é cult, eu tô escutando a música sergipana, eu tô ouvindo um artista sergipano. Não, para valorizar, a gente basta atentar. Porque se a gente atenta, a gente acaba se interessando, porque aquilo tem a mesma origem que a nossa origem. Então, quando tem uma coisa que é semelhante à nossa origem, faz com que a gente já fique, nossa, aquilo faz mais sentido para mim. Por exemplo, quando você pega a Rowling, que eu estava falando para você do Harry Potter, ela escreveu o Harry Potter de acordo com a realidade dela, de acordo com histórias da vida dela. E é outra realidade diferente da nossa. Ela escreveu lá quando estava nevando, e de repente ela brincava disso quando era criança e tal. É legal, é muito legal que a gente conhece essa história. Mas também é legal a gente valorizar artistas daqui que estão escrevendo aqui em Aracaju, no calor daqui, vendo o que a gente está vendo aqui, porque ele vai trazer algo mais conectado com a nossa realidade. Então, isso que é importante, né? E a gente tem que dar mais valor aos nossos artistas e o que a gente tem de melhor aqui. Que a Sergipe é considerado o país do forró. E agora a gente está em junho, que é um dos melhores meses para mim. E vem aí São João. E eu vejo que nesses eventos precisa ter mais os nossos, os artistas da terra. Tem muito artista muito bom aqui. O que você acha também sobre os cantores de Sergipe? Você que é um contador de histórias. É justamente isso, a gente tem que valorizar. Valorizar não só os cantores, mas também escritores, artistas, pintores. A gente tem que dar visibilidade para eles, né? Porque, como eu disse, eles estão ali fazendo a arte deles e estão muito mais conectados com a gente do que, por exemplo, um cantor que esteja, sei lá na Flórida, por exemplo. São cantores que estão muito mais conectados com a nossa realidade. E isso faz com que a gente tenha um sentimento de pertencimento, né? É óbvio, né? Vai ter uma música que você não vai gostar, vai ter outra que você vai gostar, mas você vai perceber que quando você atentar, você vai ver que faz mais sentido pra gente. Então a gente tem que. Isso que é valorizar, a gente tem que valorizar. Deixa eu escutar, deixa eu ver. Então por isso que é legal quando, por exemplo, as nossas autoridades promovem eventos onde se valorizam o artista local. Porque o artista local traz isso e as pessoas começam a se ligar mais, né? As novas gerações começam a tentar mais. Mas eu tô feliz, eu não faço uma crítica, a gente não valoriza, não. Eu acho que ultimamente tem crescido essa valorização. Tem, de fato. Então isso é algo que a gente tem que comemorar, né? É isso. Com certeza, a gente tem notado isso também, que tem crescido cada vez mais aí essa notoriedade da nossa cultura, não só sergipana, nordestina, ela tem sobressaído mais diante da cultura, como eu costumo dizer, elitista, né? Que são aquelas culturas que são impostas pra gente, não só na TV, mas no rádio, enfim. E a cultura nordestina ela tem sobressaído muito mais agora atualmente, então tá em um crescimento muito massa. Então, não só crítica, mas também elogios também é preciso ser dado, né? Então, eu vou rodar um trechinho aí do vídeo do Léo para vocês acompanharem, inclusive meu preferido, que foi o do mercado. Vocês vão acompanhar aí e daqui a pouco nós estamos de volta. Sabia que no meio dessa praça de concreto existia nada mais nada menos que uma estação de trem? Sim, uma estação de trem. Hoje, a praça de eventos do Mercado de Aracaju é conhecida por um dos forrós mais arretados do Brasil, mas ninguém imagina que bem ali passava o trem há décadas atrás. Inaugurada em 1911, a nossa primeira estação foi administrada pela Chemin de Fer Fédéraux de Le Brésilien, de 1913 a 1935. Em 1933, recebeu as tropas da Revolução de 30 e 3 anos depois chegou a receber até a visita do então presidente Getúlio Vargas. É mole. Só sei que ela era de uma importância surreal para a economia local por sua localização, próxima ao antigo porto e principalmente do Trapiche Brown, onde os comboios carregavam e descarregavam as mercadorias.
Mas sabia que do mesmo jeito que a gente reclamava do tamanho do nosso aeroporto, a moda da galera da época era reclamar do tamanho da bichinha? Assim sendo, ela foi desativada nos anos 50 para dar lugar a uma bem maior, situada na Praça dos Expedicionários, que a gente conhece bem. É linda, mas vai mal das pernas. Bora cobrar uma restauração? Galera, como vocês viram aí o vídeo do mercado, que eu rodei agora um trechinho para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho do Léo. E como a gente não vai faltar com a tradição, a gente tá aqui, né, tomando uma cervejinha, naquele copo raiz. Como o Léo, né? como o Léo é um cara bem raiz, bem historiador, aí a gente optou por esses copinhos aqui bem tradicionais. Inclusive, o Léo tá aqui também na dosezinha aqui, né? Nossa. Muito legal aqui, gente. Essa dona Ana, que é a proprietária do Mandacaru, ela faz tem vários sabores de cachaça, né? Isso. Então, eu acho o máximo que o pai do Aleph, ele traz a cachaça aqui pura, lá de Capela, né? E Dona Ana, ela faz as misturas. Aí tem aqui cidreira, abacaxi, ameixa, caju, erva doce. Mas a mais legal que eu tô tomando aqui, porque eu gosto de coisa diferente, é essa aqui, é de chiclete. Então, uma cachaça de chiclete, sério, isso aqui que a gente tem que valorizar. Por isso que eu digo, bora valorizar o artista local, porque isso aqui é coisa de artista, né? E o mais Aí. legal, Léo, é que realmente tem um gostinho de chiclete, né? O Léo já tá provando aí, não perde Não, tempo. com certeza, né? Oxe. Sendo aqueles chiclete mesmo, né? Assim, ó. Ping-pong. Nossa, massa. Bem raiz, e realmente tem um gostinho de chiclete. Eu acho que eu vou provar um pouquinho também. Prova aí pra Vou você. provar. O cheiro é bom, né? Realmente tem um cheiro de chiclete. Aqui é daquelas que você bebe sentado, quando levanta já tá andando pros lados, Léo. Eu já tô trocando as ideias aqui, já tô trocando as ideias, mas é isso mesmo. Caraca, velho. Realmente tem aquele gostinho de chiclete no final. E realmente, é como eu falei, é daquela que você bebe sentado e quando levanta tá andando pros lados, Léo. Então, Não, é isso. Eu tô aqui trocando as ideias, mas é isso que eu acho interessante, galera. Aqui em Sergipe tem muito isso e vocês precisam atentar. Se vocês forem lá no mercado, vocês vão ver que tem muita gente que faz isso. Compra a cachaça pura, que geralmente vem do interior do estado, e inventa as suas misturas. Então, por isso, você tem que valorizar e ir em cada produtor. Que aqui Dona Ana, ela tem as misturas dela. Você vai no mercado, tem as misturas dele. Tem o famoso Bumba lá na coluna do Santo Antônio. Então, tem uma galera que tem a sua arte. Isso aqui é uma forma de expressão artística. Então, atente para isso, valorize, porque é muito legal. Essa cachaça de chiclete aqui é fenomenal. Vou levar para casa. e tipo, Léo, vale ressaltar também que, como a gente agora tá num período junino, é um período de mais movimentação no centro de Aracaju, inclusive ali nas áreas do mercado. Então já é uma boa oportunidade da pessoa que tá lá no mercado e provar dessa arte em forma de bebida, né? Que já é uma oportunidade de você ir lá e provar a cachaça que você quiser, porque são vários sabores. Inclusive, cada dono de bar tem a sua forma de preparar, tem a sua mistura preferida de produzir também. Então, vários bares aqui produzem essa cachaça, inclusive o Bamandacaru, que fica aqui no bairro Industrial, na rua do Parque da Cidade. Já vão fazer o merchandising já, né? Pra galera vir. Dona Ana é perfeita. Dona Ana é perfeita. Artista nata. Artista nata. Isso porque você não provou ainda o licor, viu? Ah, você falou, vou provar. Bicho, mas eu tô tomando cerveja. A gente Eita, tá, mas mano de coisa. a gente tá, Mas vamos provar. a gente vai sair de fogo daqui hoje, Senão Léo. a gente não termina essa entrevista. Agora, Léo, me conta uma coisa. A gente tá no período junino, como eu já falei algumas outras vezes aqui no vídeo. Você tem algum plano para fazer alguma cobertura de evento, de entrevistar pessoas, turistas, agora nesse período junino, nas festas aqui? Eu tô correndo com essa criatividade, né, para diversificar um pouco meus vídeos, mas uma coisa que eu sei, eu tenho que trazer também um contexto histórico sobre o São João. Isso. Falar sobre a história das festas juninas, pra galera saber que não é só curtir, a gente tem que entender a razão de ser, a história, a cultura, tudo que há por trás. Então se preparem que eu vou trazer bastante conteúdo legal. Agora sim, em termos de vídeo e etc, eu tô pensando assim, como vai ser o formato, eu ainda não pensei, confesso, né, mas vai dar bom, alguma coisa boa vai sair por aí. Bom, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai sair coisa boa daí, né? Tomara. Porque o Léo, ele tem uma forma original dele que ele produz os vídeos e depois ele faz toda a narrativa do vídeo, você produz um texto, né? Isso aí você faz em casa mesmo? Isso faço em casa mesmo. Eu gravo, né? Na verdade, minha irmã grava pra mim. Eu sou péssimo para gravação. Sou também, eu me considero uma pessoa broca para fazer edição, por isso minhas edições são bem caseiras, mas dá bom, né? Fica legal, bota uma música legal e no fim dá bom. Por isso que eu faço os vídeos narrados. Eu tenho um pouco de vergonha para falar por enquanto tal, mas se preparem que eu vou me soltar mais e vão vir vídeos mais diversificados para vocês. Aguardem.
Esperando novidades aí já do Léo, hein? Porque eu tenho certeza que vindo dele vai vir coisa boa. Agora, Léo, qual foi a cachaça assim mais forte? Você que é um cara que roda não só Sergipe, mas como Recife, Maceió, enfim, outros estados. Você já provou alguma cachaça que você achou mais forte assim? Nossa, uma cachaça, assim, uma bebida que eu indicaria bastante, é justamente aqui em Aracaju mesmo, é o xaropinho do Seu Bené, lá no mercado. Inclusive, hoje de manhã eu provei lá o xaropinho. Eu nem sei como eu tô dando essa entrevista aqui, né? Porque realmente bem complicado lá o xaropinho do Seu Bené. Mas é muito gostoso. E o melhor, é uma receita secreta. O xaropinho do Seu Bené é Caraca. uma mistura que ele não fala para ninguém. Eu suspeito que tem suco de mangaba no meio, eu acho, parece, né? Mas assim, ele não revela pra ninguém. E uma coisa eu digo, vão lá e provem. É geladinho, é gostoso. Agora se prepare, beba com moderação porque é forte. E se for dirigir, não beba, inclusive, viu? Exatamente, Porque exatamente. pelo que ele tá falando, dá pra se notar que é uma cachaça bem forte, né? Bem daquela que você toma uma dose e sua mente já gira, né? Exatamente, com certeza. Mas vocês precisam conhecer seu Bené. Pessoal mais das antigas já ouviu falar do bar do Manequito? Então, o Manequito lá na Atalaia, ele era um pescador famoso que depois abriu um bar de batidas. Era muito famoso, as batidas deles eram assim sensacionais. E hoje, vamos dizer que assim, um sucessor do Manequito, eu consideraria o Seu Bené, porque Seu Bené ele já é um patrimônio do mercado. Seu Manequito, ele ficava lá na Atalaia, né? O gigante Manequito, ele era enorme, um cara enorme. E o Seu Bené, ele fica com Dona Maria, sua esposa, lá no Mercado Thales Ferraz. E é incrível, né? Nossa, só vocês vendo, vocês vão lá, procurem Seu Bené. Cheguem ali pela Passarela das Flores, passem ali no Rapaz do Cordel, virem à esquerda e procurem Seu Bené. Vocês vão ver o que eu tô falando. Agora, É muito bom, muito bom. imagino. Agora, esse seu manequito você falou que ele é gigante, assim, ele é tipo Maria Feliciana mesmo. Então, né, ele era um cara enorme. O Manequito, ele era. Eu não lembro exatamente quanto ele media, mas ele era considerado um gigante. Ele era muito alto. E o pé dele era tão grande que ele não usava sapato. Porque ele não achava sapato. Meu Então, Deus. tipo assim, ele só andava descalço. O Manequito, né? E assim, são histórias, né, que a gente tem que ir contando, que é muita história, muita É. história. Manequito, ele foi uma das pessoas que ajudaram no resgate dos sobreviventes do Do naufrágio. naufrágio. Quando o submarino bombardeou, ele estava lá na praia ajudando a socorrer as pessoas. Ele era pescador, né? E depois de um tempo ele abriu esse bar do Manequito, que era de batidas, né? Fazia várias batidas. Como antigamente tem essas cachaças, né? Ele fazia suas misturas. Inclusive tinha, eu imagino que tinha aquelas bebidas com a cobra dentro, né? Sim, sim. Então o bar dele era todo de madeira e nas paredes ele botava, sabe aquelas esteiras que vocês usam que a gente usa assim, né, para ir pro parque Sim. e aqui no parque da cidade, ele forrava todo com essas esteiras de palha. Então era algo bem rústico, mas era algo muito apreciado pelos aracajuanos quando iam para Atalaia. Atalaia que naquela época era algo bem distante, né? Então é isso, Manequito, eterno Manequito, né? Sempre vivo. Perfeito. Agora você me fez recordar também, não só da Maria Feliciana. Você já chegou a contar alguma história da Maria Feliciana? Eu não me recordo. Ainda não. Inclusive, além da Maria Feliciana também, você ainda não contou sobre o Zé Peixe, né? Contei, tem um vídeo Contou? sobre o Zé Peixe, tem um vídeo. Eu sou fã do Zé Peixe, inclusive eu tenho uma escultura na minha sala que é com o rosto do Zé Peixe e o corpo de peixe, que é do artista Marcelo Kernbes, que é de papel machê. Quando eu vi aquela escultura, eu precisei comprar, porque é fantástico. Zé Peixe, ele era um cara incrível, pra você ter noção. Ele vivia mais no mar, no rio, do que em terra firme. E ele nadava aquele rio Sergipe inteiro. Pra você ter noção, ele falava, quero chupar uns cajus, vou lá na barra. Ia Ia nadando, nadando. chupava uns cajus lá na barra. E ele era prático. Pra quem não sabe o que é prático, é aquela profissão que você entra no Guia os naviozinho navios. e guia os navios. Você entra no rebocador e guia os navios grandes para ele não encalhar, né? E Zé Peixe fazia isso nadando. Então isso é absurdo, é um feito inédito. Tem vários marinheiros de vários países que viam aquilo e diziam, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Só aqui no mundo inteiro, já rodei o mundo inteiro e tô vendo isso aqui pela primeira vez. Tem até uma história que eu falo no vídeo de um comandante russo que mandou que segurassem ele quando ele estava prestes a pular, porque achavam que ele estava assim, perdendo o juízo, que ele estava fora de si. Mas não, Zé Peixe era incrível, incrível mesmo. A verdade, você falou agora, realmente foi o primeiro vídeo que eu assisti do seu Instagram, foi o de Zé Peixe, realmente. Inclusive, reza a lenda que Zé Peixe, o último banho que ele tomou de água doce, ele ainda era pequeno, né? Ele só tomava banho de água salgada do rio ou da praia.
E, então isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante também do Zé Peixe é que ele ficou conhecido mundialmente justamente por essa prática dele de guiar os navios nadando, né? Exatamente, e não só isso, ele também salvou muitas pessoas em alto mar, muitos navegadores, por isso que ele tem várias condecorações, seja aqui em Sergipe, seja lá fora, como no estado do Rio Grande do Norte. Ele era realmente o cara, é um cara que realmente a gente tem que enaltecer. É um cara que tem que você tem que andar na rua, você tem que ver um busto dele assim, em vários lugares, porque as pessoas, os sergipanos, têm que andar e dizer, nossa, existiu o Zé Peixe. Isso. E eu posso me espelhar nele. É um cara que salvou vidas, é um cara que é reconhecido lá fora, ou seja, o sergipano, o aracajuano tem também potencial para isso. É isso que a gente tem que enaltecer, né? Inclusive dá muito mais valor até porque ele é nosso, né? Ele faz parte do nosso estado, da nossa capital. Inclusive o Zé Peixe residia ali na rua da frente, né? Uma casa bem humilde, inclusive, que ele residia e era um cara mundialmente conhecido, né? Inclusive reza a lenda que ele nadava mais de 12 quilômetros, né? Do Rio Sergipe até a Praia da Aruana, se não me falha a mente, né? Isso mesmo. E muitos navios que já estavam em alto mar, eles saltavam em alto mar e vinham nadando até a praia. Então, galera, isso é loucura, né? O Zé era simplesmente incrível. Ele era surreal. Ele era surreal e tem histórias também que ele já virou noites em alto mar em cima de uma prancha, aguardando os navios chegarem. Então, ele era tipo aquele filme da Moana, né? Que a Moana conversa com o oceano. Eu não duvido que o Zé Peixe também tenha o oceano como melhor amigo, né? De falar oceano, ficar conversando com o mar, porque realmente Zé Peixe era incrível. Tem que ser sempre eternizado nas nossas memórias. Agora, a pergunta que não quer calar. Vai dançar muito forró esse ano, Léo? Aleph, eu até confesso pra galera, eu não sei dançar. Eu não sei dançar, é uma coisa que eu realmente não sei, mas eu gosto muito de forró, então já fui algumas noites. Ontem mesmo eu fui lá e foi a noite do Cavalo de Pau. Eu adoro Cavalo de Pau, que é forró das antigas, então eu tava lá curtindo, tava lá assistindo. Mas assim, dançar eu tenho dificuldade. A galera tenta me ensinar e tal, mas é difícil, mas eu vou aprendendo. Vou tentar, um dia eu chego lá. Perfeito. Agora vamos ver aí quais serão as próximas peripécias do Léo, né? Léo, pra gente encontrar nas redes sociais, como é que a gente faz pra poder seguir o Léo? Fala aí seu arroba, seu TikTok, enfim, se divulgue, venda seu peixe. Pronto, vamos embora, galera. É só seguir lá o arroba Soube por Léo no Instagram, Soube por Léo no TikTok e curtir lá os vídeos. Tô fazendo muita coisa bacana pra vocês, tá vindo muita coisa legal. Só acompanhar. Inclusive, muitos vídeos bacanas, eu recomendo demais. Eu, como seguidor e fã do Léo, sigam lá, porque, cara, só conteúdo bacana. Você que é um grande admirador da história sergipana, da história nordestina, de Aracaju, enfim. Dessa galera da história, já segue lá o Soube por Léo, porque o conteúdo é muito bacana. Léo, vou agradecer aqui a sua participação na JuCast. Agora eu quero você lá na rádio também com a gente. Oxe, vamos falando embora. ao vivo lá na Japoata FM, na Rádio Rosa. E é isso aí, galera. Vamos lá que vai ter episódio novo para vocês. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixem um like. Sigam também a JuCast _oficial, a JuCast 109 no YouTube, tá? Então é isso aí, tamo junto. Vamos terminar brindando com a cachaça do chiclete Com a Dona cachaça. Ana. Vamos lá. Vamos Aqui embora. tem ainda dose. Vamos lá. Valeu, galera! Fortíssimo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo EP. Valeu.